é o que vai te gerar escala, é o que vai te permitir construir um negócio multimilionário. A sua pressa por escala atrasa a sua escala. Fala pessoal, Léo Toledo falando, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mentor. Hoje a gente vai conversar sobre alguns temas que vocês trouxeram como dúvida, tanto no último workshop que eu fiz com o Caio Carneiro, tiveram algumas dúvidas que a gente não conseguiu responder, não deu tempo, quanto algumas outras coisas que eu perguntei, que eu busquei com vocês na caixinha de pergunta, inclusive... quem quiser fazer alguma pergunta para que seja respondida aqui, fiquem espertos que eu vou toda semana abrir pelo menos uma caixinha ali para responder no episódio do podcast, tá bom? Como eu disse, o intuito do podcast do Mentor é poder agregar para pessoas que estão buscando escalar os seus negócios de mentoria ou até mesmo começar o seu negócio de mentoria. Bom, vamos lá. Eu acho que a pergunta mais recorrente, né, que eu encontrei ali foi vinculada à previsibilidade, foi vinculada a como encontrar público qualificado, como conseguir construir recorrência, constância, solidez de venda. E, pessoal, eu vejo que a maior parte das pessoas, elas buscando esse tipo de resultado, acabam dissipando para o caminho errado. Por exemplo, as pessoas elas ficam tentando produzir mais conteúdo, elas ficam tentando testar 85 mil páginas diferentes, elas ficam tentando contratar e descontratar gestor de tráfego, né? Quantas vezes eu estou fazendo reunião e aí eu pergunto, qual que é o seu maior desafio? E aí a pessoa sempre me responde, meu maior desafio é meu gestor de tráfego, meu maior desafio é encontrar colaboradores comprometidos. Tá, mas espera aí, e você, como tem sido a sua rotina? Será que você tem colocado a sua energia nas coisas certas? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que sim, o tráfego é importante, que sim, a página é importante, tudo isso é importante. Tem muita coisa importante, mas pouca coisa essencial. E sem dúvida alguma, um dos pontos mais essenciais é construir um processo de venda previsível. Pasmem, eu conheço mentores hoje que não rodam tráfego fazendo mais de 3 milhões no mês. Olha que loucura. Por quê? Por conta dos fundamentos, porque foram pessoas que focaram em ajustar a persona, ajustar o ICP, em ajustar uma rotina de abordagem, de reunião de venda, de fechamento, que estabeleceram um bom processo de follow-up. Então entendam aqui que o marketing é uma coisa e venda é outra coisa. E eles andam juntos, eles avançam juntos, mas é fato que o que vai te gerar venda é venda. Então a primeira questão, né? Como atingir o público qualificado? Existem vários meios. O primeiro deles é literalmente abordando o público qualificado. Porque pensa que atrair leads qualificados é possível, é muito importante, é um dos meus principais focos hoje, mas é uma construção. Por outro lado, você ir até o seu lead qualificado é muito mais simples, exige menos estrutura, exige menos investimento e muitas vezes é até mais assertivo. Porque pensa assim, pessoal, eu tava conversando esses dias com o Caio, ele falou, Léo, você acredita que no Klex a gente não roda tráfego? E aí você fica pensando, né? O maior mastermind do Brasil de empresários não roda tráfego. Por quê? Porque é um programa de 310 mil reais. E aí você pensa, quem no Brasil faz 310 mil reais no ano? Agora pensa assim, quem no Brasil tem 310 mil reais para investir no ano num grupo de mastermind? Então a gente está falando de 0,0001% da população, sei lá. E aí quando você roda tráfego, por mais que você faça uma boa segmentação, gente, é para a população brasileira. Então você acaba dando o quê? Um tiro de bazuca. Você recebe 1 milhão de leads para sobrar um. Será que não é mais assertivo ter estratégias de ir nos eventos que essas pessoas estão indo? Será que não é mais assertivo abordar essas pessoas um a um no Instagram ou em algum ambiente? Será que não é mais assertivo você trabalhar a indicação do cliente que já comprou de você? Então, respondendo, né, o como chegar a leads qualificados, a primeira coisa que eu quero é desconstrua a visão de que o único caminho é gerando conteúdo e atraindo as pessoas. A prospecção ativa
é algo que dificilmente você vai conseguir superar. Por exemplo, hoje eu tenho um caminho de prospecção ativa que me custa menos de 3 mil por mês e me gera mais de 300, 400 mil no mês em vendas. Que é o quê? O outbound, que é a prospecção ativa, que é buscar pessoas que se enquadram dentro da minha persona no Instagram. Só que eu faço isso desde o início. Para vocês terem noção, as minhas primeiras vendas, eu nem postagem no Instagram tinha sobre mentoria. Era muito mais um trabalho de bastidor, porque eu tava meio que sentindo como ia ser, eu tava inseguro e tal. Aí eu fui abordando as pessoas, me conectando, e aí quando eu chegava numa reunião, eu fazia perguntas para essas pessoas. No sentido de como que tá seu negócio hoje, como que tá seu processo de venda, como que é a rotina. E aí, conforme você vai fazendo perguntas de situação, ou seja, buscando diagnosticar o estado atual daquela pessoa na reunião, fazendo, obviamente, nichado para aquilo que você entrega. Então, se você é dentista, você vai perguntar qual que é o procedimento que ele vende, por quanto que ele vende, cada quanto tempo que o cliente vai na clínica dele, quantos colaboradores ele tem, e assim sucessivamente. E conforme você vai fazendo essas perguntas, você vai perceber algo muito importante que eu vou trazer quase todo episódio aqui. O que é comum para você estar tirando o sono de muita gente. E aí, com um trabalho de bastidor, um trabalho mais ativo, de chegar nas pessoas certas, você vai conseguir fazer boas vendas. E é muito interessante, porque, de novo, eu não estou falando para você não focar no marketing. Eu só estou te dizendo que, a partir do momento que você estabelece um processo de X abordagens, abro parênteses, essas abordagens, essa seleção de leads, não precisa ser feita por você. X abordagens, Y reuniões e Z vendas é algo previsível. Então você começa a ter clareza de que todo dia você precisa acordar e agradecer a Deus, e depois que você agradeceu a Deus, você se pergunta, pô, mas eu tenho uma reunião de venda marcada hoje? Aí tem gente que me ouve e fala, Léo, mas isso não é escalável, eu quero algo que eu não fique no operacional. Ei, amigos, ei, amigas, prestem atenção nisso. Eu participo de muitos grupos de mastermind. E o último que eu estava num evento, né, de pessoas que fazem mais de 1 milhão no ano, eu falei assim, pessoal, quem aqui trabalha mais de 8 horas por dia? Todo mundo praticamente ergueu a mão. Mais de 9, todo mundo. 10, praticamente todo mundo trabalhava mais de 10 horas. Aí eu peguei e falei assim, tá, agora pensa, quantas reuniões de venda você faz nessas 10 horas? E a maior parte lá não fazia, né, porque é um método diferente, vamos dizer, né? A maior parte das pessoas lá estão focando em processos automáticos. A grande questão é, será que se eles estivessem pegando essas 10 horas, ao invés de dedicar 10 horas para ficar criando ação, enfim, se eles dedicassem 3 horas no dia para fazer 3 reuniões de venda, eu não tenho dúvida de que estariam vendendo muito mais. O grande ponto é, você fica buscando fugir, não, eu não quero fazer reunião de venda, eu não quero ficar no operacional, mas você fica o dia inteiro gerando conteúdo, mas você fica o dia inteiro testando campanha, amigo, amiga. Você já tá trabalhando bastante, só que você tá trabalhando no lugar errado. Tem almoço grátis, tipo assim, não, vou faturar milhões sem fazer nada. Isso não se sustenta, pode ter funcionado por um período na época da pandemia com os cursos online, mas hoje não é mais assim. Então, quando a gente fala em encontrar leads qualificados, existem múltiplos canais. E a geração de conteúdo, ela é maravilhosa. Ela tem que acontecer. Mas, sinceramente, não é o principal. O principal é você começar a buscar fundamentos. Quais são os fundamentos? O que funciona desde a Idade Média? Vender. Então, você estava lá na Idade Média, você vai na feira medieval, né? E aí você tem, sei lá, ouro para vender. Onde que você vai? No lugar que pessoas consomem ouro. Você tem um animal para vender, um animal de trabalho. Você vai aonde? Em pessoas que precisam de um animal. Hoje, atualidade, 2024, você tem um programa de mentoria para dentista. Onde que você vai achar dentista? Não sei. Em evento de dentista? Num Instagram que fale para dentistas? Num evento que fala para dentistas? Ei, amigo, é isso? Eu vejo quanta gente que está sentado em cima do baú de ouro tentando rodar tráfego para o Japão. Então, respondendo onde encontrar leads qualificados, começa a pensar onde a sua persona frequenta. Começa a pensar em Instagrams, ambientes, eventos que resolvem a dor da sua persona. Lá você pode inclusive formar parcerias. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um mentorado meu que é mentor de empresários, um dos principais canais de captação dele é fazer parceria com um contador. Pô, tem lá a mentora de mães, faz parceria com Nutri Infantil, faz parceria com pediatra. Por quê? Porque a pediatra tá atendendo a mãe que tem o filho. A dor que ela resolve é diferente, não é concorrente.
Então, você oferecendo para uma pediatra, por exemplo, a oportunidade de indicar uma boa mentora parental, pô, vai ser bom para todo mundo. A pediatra vai ganhar uma comissão com isso, a mãe vai ficar mais feliz e você como mentora também. Percebe? Então, pessoal, mais uma vez, esse podcast ele vai vir para trazer um pouco dos bastidores, do que funciona, não do que fala lá no anúncio e você acha que vai ficar rico sem fazer nada. Certo? Então, fechando a linha de raciocínio, canais de captação, diversifique seus canais de captação, frequente eventos que tenha sua persona, faça parceria com profissionais relacionados, né, de forma que isso seja remunerado para que a pessoa queira te indicar, faça prospecção ativa, aborde essas pessoas e por fim, sim, faça conteúdos para essas pessoas. Só que, pasmem, aí eu já entro no segundo tema, né? Que é a atração de lead. Os seus conteúdos, eles vão realmente atrair a sua persona quando você falar a língua da sua persona, quando você falar a língua do seu ICP. Então, por exemplo, se eu ficar falando de processo de venda, muitas vezes isso não vai dar match. Mas tem pessoas que quando eu falo sobre ter clareza do que fazer, do como fazer e do quanto fazer para gerar novas vendas, aí conecta. O grande ponto é, tão importante como você chama a dor que você resolve, ou como o seu cliente chama a dor que você resolve. E aí quando você começa a gerar conteúdos falando sobre as dores da sua persona, sobre como eles chamam as dores, quando você começa a trazer conteúdos vinculados aos desejos que os seus clientes têm, aí você vai ver o quanto que isso vai performar muito melhor e vai trazer leads muito mais qualificados. Só que tudo isso vai vir justamente de ter feito algumas vendas. Então você pode rodar um formulário, por exemplo, com os seus clientes ativos, buscando entender qual era a dor que eles tinham quando eles começaram o seu programa, por que eles compraram o seu programa, quais foram os maiores benefícios que eles perceberam do seu programa. Percebe que não é sobre o benefício que você acha que você gerou, é o benefício que ele sentiu que você gerou. Essa é a chave, entendeu? E aí quando você vai coletando essas informações, você vai encontrando um certo padrão. E aí você começa a gerar conteúdos falando essa linguagem. Agora, Léo, eu tô no estágio 0, né? Que também foi uma pergunta que foi feita. Eu tô no estágio 0. Como que eu entendo quem é meu ICP? Como eu entendo o meu cliente ideal? Gente, qual que é o conceito de cliente ideal, tá? É um equilíbrio, é uma tríade de 3 coisas. O quanto ele consegue te pagar, o quanto ele tira valor do que você entrega, o quanto que ele está preparado para absorver e o quanto ele te dá de trabalho. Só que você só vai conseguir chegar nesse ICP depois que você tiver feito algumas vendas e algumas entregas. Definir o seu ICP do achômetro é cagada. Essa é a verdade, é cagada. Eu falo que é igual você pegar, começar a praticar CrossFit, falar que não gosta de nenhum outro esporte. Tá, mas você já praticou outro esporte? Não. Aí depois de 2 anos fazendo só CrossFit, você vai pra musculação e fala, meu Deus, por que eu não tava na musculação antes? É a mesma coisa, você fala, não, eu vou vender uma mentoria de liderança para gestores. Aí você bate o martelo e começa a vender só para gestor. Chega o empresário, não, empresário não tem, é só gestor. Aí depois de um tempo, você vende para um empresário. Você fala, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? Sacou? Léo, então você tá falando que eu não tenho que nichar? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que para quem está começando ou para quem não acertou a mão, sim, é para você vender mais aberto. Não é para você nichar. É para você vender sem muito critério. E aí você vai começar a vender, entregar de uma forma mais individual. E aí a partir disso você vai começar a ver um padrão das pessoas que conseguem tirar mais valor, que conseguem te pagar mais dentro daquilo que você está oferecendo, que aproveitam melhor seu método, que você sente mais prazer de trabalhar. Aí sim você começa a focar mais naquela persona. A sua pressa por escala atrasa a sua escala. A pessoa fica buscando ações imediatistas de já acertar a mão desde o início, de já abrir um baita de um grupo sem nunca ter vendido nada educacional, e aí você encontra ela daqui a 3 anos e ela continua patinando, ela continua sem fazer 100, 200 mil. Por quê? Justamente porque ela nunca sentou para fazer um trabalho de base, para estabelecer os fundamentos de quem é a persona que faz sentido ela vender, do que de fato faz sentido ela entregar para essa persona. E é por isso que eu bato muito na tecla com quem está começando, que faça vendas sim de programas individuais no começo. Mas não é por anos, gente, é por 1, 2 meses.
Só para você fazer ali umas 5, 10 vendas, você vai entregar, você vai começar a entender para quem que você está gostando mais de entregar, quem que está tirando mais valor, você vai começar a coletar aquelas informações que eu falei do seu ICP, você vai começar a gerar conteúdos mais intencionais, e aí sim você começa a desembocar isso num grupo. A partir do momento que você começa a desembocar isso num grupo, você já fez 5, 10 entregas, você já está entendendo qual é o padrão do que as pessoas estão precisando. E aí você consegue, inclusive, gravar uma metodologia ao vivo ali com aquela galera. Agora, qual que é o comum? O que a agência de marketing vai te ensinar? Não. Vamos definir um nicho, vamos gravar a metodologia, aí você vai fazer um lançamento semente, aí você vai abrir um grupo, e aí passa um ano. E a pessoa tá pagando para trabalhar, ela até agora não gerou tração, não acertou a mão, entendeu? Dentro do que eu tô falando pra você fazer, você ganha dinheiro desde o primeiro dia, amigo. Então a definição do ICP, do nicho, é o que vai te gerar escala, é o que vai te permitir construir um negócio multimilionário. Só que isso não é do dia para a noite. A busca disso desde o primeiro dia é o que vai te atrasar para atingir esse resultado. Ponto final. Entenda o processo, entenda que existe um passo a passo. Então, como começar do zero a mentoria, né? Respondendo oficialmente o que perguntaram, é justamente você sentando, fazendo um mapeamento de quais são os temas que você consegue agregar para a pessoa, o que você consegue gerar de valor, o que você aprendeu até aqui que foi importante, que tipo de atitude deu certo, que tipo de atitude deu errado, o que as pessoas te procuram para pedir dica, o que foi importante para você conquistar tudo aquilo que você conquistou. E aí você vai mapeando tudo isso. Você vai ter lá 60 temas. Desses 60 temas, você olha para aquilo como se fossem equipamentos que você tem. Você vai usar todos os equipamentos em todas as situações? É óbvio que não. Você vai sentar com a pessoa e entender daqueles 60 equipamentos, quais são os 10 que ela precisa. E aí você entrega aqueles 10. E aí você entrega para a segunda pessoa. E aí você vai começar a encontrar um padrão. Léo, mas como eu faço essas primeiras vendas? Geralmente, pasmem, geralmente as primeiras vendas elas saem dos seguidores que você já tem, que estão só esperando você abordar, porque eles não vão te chamar. Eles saem da sua própria lista de contato. Por exemplo, a pessoa é fisioterapeuta. Aí ela vai vender mentoria para fisioterapeutas. Aí ela começa a testar a página, rodar tráfego. Eu falo, tá, mas deixa eu te perguntar, você sempre participa de pós, de simpósio e tal, né? Você abordou os fisioterapeutas que você conhece? Ai, Léo, sabe o que é? É porque os fisioterapeutas, eles têm... Pelo amor de Deus, para de contar a história, vai fazer o que tem que ser feito. Você tem que falar com os clientes, você tem que despertar consciência, clareza, oferecer o que você tem para oferecer, ponto final, a decisão é com ele. Mas o seu papel é abordar e oferecer. Então tem muita gente deixando muito dinheiro na mesa pela falta de abordar pessoas que já tem na própria lista de contato, na própria rede social. Eu lembro quando o Kleder começou, né? Ele trabalha com consultoria de empresa já há alguns anos. Ele tinha uma média de venda ali de 30 mil mês. E quando ele começou, ele bateu 240 mil reais em 70 dias. E foi num formato que permitiu ele ter mais flexibilidade, né? Cobrar mais caro pela hora dele, porque era só consultoria presencial, era uma loucura antes. E ele definiu um processo mais ativo de venda. E aí foi onde ele deu um testemunho. Ele falou, depois que eu comecei a mentoria com o Léo, eu percebi que eu não vendia, eu era comprado. Então ele saiu de uma média ali naquele período, né, de 30 para 120 ele fez por mês naqueles primeiros 2 meses, entendeu? Fez 240 mil em 70 dias. Por quê? Porque ele abordou as pessoas, só isso. Léo, mas as pessoas já estavam na lista dele já, não foi nada de tráfego, nem o Instagram ele usou, gente. E eu tô batendo nisso para você pensar quanto dinheiro tem na mesa. Uma outra pergunta que eu vi aqui, né? Como construir audiência para começar? Acho que é muito o que a gente já respondeu. Você não precisa de audiência para começar. Você começa para construir audiência. E aí a sua audiência ela vai sendo construída conforme você vai gerando valor. Você vai gerando conteúdo para essas pessoas. Você vai gerando testemunho para essas pessoas. Então é um processo, é uma construção. Se você ficar esperando ter audiência para começar a vender, amigo, amiga, você vai perder muito tempo. Tá? E sobre o quando nichar, de novo, o nicho ele vai ser... O entendimento do seu nicho ele é eterno. Ele é eterno. Quanto mais você vende, pega essa, ó.
Quanto mais você vende, mais dados você coleta dos seus clientes. Quanto mais dados dos seus clientes, mais assertivas as suas campanhas e os seus conteúdos, ou seja, mais assertivo o seu marketing. Quanto mais assertivo o seu marketing, mais assertivo o seu lead. Quanto mais assertivo o seu lead, melhor a conversão, mais vendas. Quanto mais vendas, mais dados, que acerta as campanhas, e assim sucessivamente. É o ciclo virtuoso. Mas para isso, o ponto inicial é começar a vender. Quanto tempo demora para o ciclo de venda de uma mentoria high ticket? Olha só, essa pergunta foi excelente, pessoal. Eu vejo que muitas pessoas também deixam muito dinheiro na mesa, sabe por quê? Porque a pessoa vai lá, ela faz, por exemplo, uma reunião de venda, ela explica o programa de mentoria para alguém, e aí o alguém não toma a decisão na hora. E aí a pessoa fala, não, beleza, preciso pensar. Show, então a gente vai se falando. Gente, a gente vai se falando, isso não existe. Não existe a gente vai se falando. Se você está propondo algo, você precisa ter a rédea da conversa, você precisa ter o controle da conversa. Você precisa sair de uma conversa ou com um não, ou a pessoa não quer, e aí tá tudo bem, não dá pra você obrigar, nem todo mundo vai ser seu cliente, ou ela não quer, ou ela compra, ou você consegue um avanço. O que é um avanço? Que é o mais comum. O mais comum é o avanço, né? Pasmem, ó, 20% das pessoas que compram no primeiro bate-papo. 80% precisam de um processo de follow-up, gente. A questão é, terminou a reunião, o que você faz? Você precisa você nunca sai de uma reunião sem agendar a próxima. Beleza, fulano, tá tudo bem que você precisa pensar. Até quando? Ah, eu vou pensar até, sei lá, na quarta-feira. Aí você pega e fala, legal, então na quarta-feira, pra gente fazer uma nova conexão, fica melhor pra você 10 da manhã ou 4 horas da tarde? Então você já deixa amarrado um próximo bate-papo, uma próxima exposição e de preferência, deixa essa pessoa com material para ajudar ela a pensar. Respondendo, qual é o ciclo médio? Depende do seu produto. Então tem masterminds de 200, 300, 500 mil reais, que às vezes o ciclo médio de venda é de 25 a 35 dias. Às vezes, então assim, a média, ciclo médio, para quem não entendeu, né? Do dia que você fala com o cliente, que você faz a primeira reunião, até o dia do pagamento, quanto tempo demora? Depende do produto. Para o meu produto é uma média de 7 a 14 dias, tá? Então, normalmente as pessoas demoram uma semana para tomar a decisão, 10 dias, por aí. Agora, existem outros programas que é mais tempo. Normalmente, não é uma regra, tá? Mas normalmente, quanto maior o ticket, maior o ciclo de venda. Normalmente, beleza? Então, se você tá vendendo um programa de 5, 10 mil, pô, é muito mais comum da pessoa passar o cartão na hora ali e comprar. Então, o que eu estou explicando para vocês não é uma regra. É só para você entender o princípio e como funciona. Certo? Agora, de novo, a minha sugestão é que você entenda que a fortuna está no follow-up. A maior parte das vendas vão vir do acompanhamento. Se você não tem um bom processo de acompanhamento, se você não sabe cadenciar os contatos, você está deixando muito dinheiro na mesa. Certo? Formato de mentoria, né, pessoal? Eu sou muito a favor, como eu já respondi aqui para vocês, em começar num formato individual. Depois você vai ter uma mentoria de conteúdo, né? Que é uma mentoria de começo, meio e fim, que é maravilhosa, é importante, tá? Que é o quê? Você ter os módulos definidos, onde você vai se conectar e entregar conteúdo para os seus mentorados. Agora, qual que é o problema? Que muita gente fica dependendo da mentoria de conteúdo. E aí a mentoria de conteúdo, você não consegue ficar enfiando aluno no meio. Então você tem que ficar abrindo e fechando turma. E aí é onde as pessoas quase infartam, né? Elas ficam abrindo e fechando turma a cada 2, 3, 4, 5, 6 meses. E aí é aquele infarto porque a turma não lotou como gostaria. E aí, meu Deus, o que eu faço? Então eu gosto da mentoria de conteúdo para você deixar gravado na plataforma. Claro, pode atualizar seu método a cada um ano, enfim. Mas de uma forma geral, a mentoria de conteúdo ela fica mais gravada e aí você foca em vender a mentoria de direcionamento. O que é a mentoria de direcionamento? É a mentoria de hot seat, em que você se conecta em grupo com as pessoas que estão no seu programa para tirar as dúvidas deles a respeito da aplicação da metodologia, tá? Então eu sou fã do quê? A pessoa comprou,
ela acessa a metodologia, ela não vai assistir tudo, ela vai assistir o que ela precisa daquele momento. Eu gosto de fazer uma entrega individual de implementação, pra vocês terem noção, são mais de 20 pessoas que só com um encontro individual comigo venderam mais de 200 mil reais. Então eu gosto muito desse primeiro encontro individual, né? Em que a gente já resolve ali boa parte do que a pessoa precisa para mudar o negócio dela. Aí ela começa a implementar tudo aquilo. E ela começa, óbvio, a ter dúvidas e desafios. Essas dúvidas e desafios são tirados nos encontros quinzenais em grupo, que são os hot seats. E aí é onde você consegue fazer uma mágica. Qual é a mágica? De vender mentorias todos os dias. Por quê? Porque você não precisa ficar abrindo e fechando turma. Todo dia pode ter gente entrando e todo dia pode ter gente saindo, tá? Então é aí que você consegue escalar. Tem gente que ainda fala, pô, Léo, mas mentoria escalável? Pô, meus amigos, como assim mentoria escalável? Se você vender, ó, vou jogar um ticket baixo aqui, tá? Se tiver um grupo, por exemplo, com 200 pessoas que pagaram 30 mil, vou jogar um ticket baixo, tá? 30 mil dá 6 milhões de reais no ano, certo? Esses 6 milhões, se te demandar encontros quinzenais de 2 horas, que é o que a minha demanda mais ou menos, a gente está falando de 24 encontros de 2 horas, dá 48 horas. Daria 125 mil reais por hora. Agora, é óbvio que, além das horas da entrega do grupo, vai ter individual também. Imagina que você gaste ali umas 2 horas de individual por mentorado. A gente está falando de 400 horas mais 48. Vamos dividir por 500 horas? Vamos supor que isso aqui vai te demandar 500 horas. Ainda assim dá 12 mil reais por hora de atendimento, amigos e amigas. Quem ganha isso? Aí você fala, Léo, mas no meu nicho não dá para cobrar 30 mil. Não existe no meu nicho, não dá para cobrar 30 mil. Existe o para quem. Você pode estar no nicho médico e ter dificuldade de cobrar 30 mil. E você pode estar no nicho de personal trainer e cobrar 30 mil. Principalmente se você compreender que o que mais vende não é a técnica. A técnica é importante. Ela é importante. Mas você dificilmente vai conseguir cobrar muito, muito caro na técnica. Então, por exemplo, eu tenho alguns mentorados que são dentistas, médicos, enfim, que tem um programa de hands-on. Quem não sabe o que é o hands-on, são cursos presenciais, onde você tem entregas ao vivo, onde vocês fazem juntos ali um botox, onde você faz junto ali um procedimento de micropigmentação, o aluno junto com você, hands-on, né? Vocês vão fazendo juntos. É lindo, é maravilhoso, é transformador. Só que, gente, tem pessoas que entregam isso e não oferecem um próximo passo. Olha que loucura. Pô, peraí, você acabou de capacitar, a pessoa vai começar por movimento a implementar, ela vai ter dificuldade. Ou ela vai ter dificuldade de buscar outra pessoa para ajudar ela, vai comprar de outro uma mentoria de acompanhamento, ou ela vai ficar enchendo o seu saco e perguntando para você, só que sem você ter cobrado, entendeu? Então não faz sentido nenhum uma pessoa que tem uma imersão, que tem um hands-on da vida, não oferecer o programa de mentoria de acompanhamento. É muito dinheiro que fica na mesa, tá? E eu encerro o episódio de hoje dizendo que na minha vida eu pude vivenciar em mais de um mercado o timing. O timing, o que é o timing, né? A gente chamava de momentum, e a gente falava assim, pô, no momentum até quem não merece cresce. E é verdade. Quando você teve ali o boom dos cursos online, por exemplo, teve um monte de gente que vendia curso ruim que ganhou muito dinheiro. Não sustentou, não existe mais. Então isso daqui não é uma apologia a você fazer de qualquer jeito, porque você não vai se sustentar. Mas sim uma apologia a você começar dando o melhor nas condições que você tem, enquanto você constrói condições melhores. Porque o timing, ou seja, o momento de mercado é muito propício. Então, o quanto antes você começar, melhor. E, obviamente, dentro do que você pretende desenvolver, se você busca velocidade, se você quer construir nome, o que eu fiz? Eu entendi que eu precisava construir meu nome logo. E que se eu fizesse por conta, eu ia demorar muito. Eu falei, bom, é muito mais caro eu perder o timing do que eu investir algumas centenas de milhares de reais. Pô, só ano passado eu investi mais de 300 mil em mentoria. E foi barato demais pela velocidade que eu ganhei. Entendeu? Então esse que é o grande ponto. Busca alguém que pode te ajudar aí dentro do que você tá, né, do que você quer construir. Se você quer construir mentoria, ajuda alguém que vai te ajudar a formatar a sua mentoria, seu processo de venda e coloca a velocidade.
E detalhe, só uma coisa importante que me veio à mente aqui, né? Eu vejo que tem pessoas que acabam comprando a mentoria errada. Olha só que interessante, pessoal. Eu tenho um mentorado que é dentista. E aí ele falou, pô, eu quero vender mentoria para dentista. Aí o que que ele fez? Ele comprou uma mentoria de um dentista. Eu falei, amigo, mas a sua limitação é técnica? Não. Dentro do que você vai entregar, você está com alguma dificuldade? Não. Então por que que você comprou uma mentoria de um dentista? O dentista vai te ensinar a ser dentista, um dentista melhor. Não a formatar seu programa de mentoria, entende? Então, pessoal, começa a buscar entender qual é o programa que você tem que comprar. E para quem está aqui me ouvindo, não importa o que você faz, vai comprar a venda de alguém. Vai melhorar seu processo de venda. Quanto melhor o seu processo de venda, mais oxigênio sua empresa tem, mais dinheiro você ganha, mais resultado você gera, mais velocidade você ganha, mais rápido você constrói seu nome, mais rápido você prospera com o seu negócio de mentorias. Fechado? Espero que tenha agregado. Em breve estaremos num próximo episódio. Vou definir a data em que a gente vai ter um convidado extremamente especial. Aproveitem, como eu falei para vocês, toda semana eu vou abrir caixinha de pergunta para responder aqui no podcast, tá? Então fiquem atentos ali no meu Instagram, no Léo Toledo, com 2 O's no final. E inscrevam-se aqui no canal, né? Para que vocês recebam a notificação. E tamo junto, pessoal. Um abraço para todo mundo.